Como escrever um número, por extenso? Para escrever um número natural por extenso, basta escrevermos o nome do número, seguido do nome da classe, colocamos vírgula e repetimos o processo até que não tenha mais valores diferentes de zero, sempre da esquerda para a direita. Exemplo: 3.234.110 por extenso é 3.234.110. Caso esteja escrito por extenso, para escrever na forma numérica, escrevemos os valores, sem as classes. Exemplo: 3.234.110 é igual 3.234.110. Observação: cada classe é formada por 3 ordens, da direita para a esquerda.